Abra comigo em Mateus, no capítulo 20. Glória a Jesus. Nós te damos glória, Deus, por essa tua palavra revelada a nós essa noite, Senhor. Obrigado, porque ela é alimento para nossas almas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Karina? Glória a Deus. Mateus 20. Glória a Deus. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos o Senhor. Assim diz o capítulo 20 de Mateus, no verso de número 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, os chamou e os perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém? Glória a Deus. Nós ouvimos uma canção e agora nós lemos sobre essa pessoa relatada na Bíblia. Nessa passagem do Evangelho de Mateus em particular, ela nem sequer trazem um nome desses 2 cegos. Apenas diz a passagem, eles eram 2 cegos. E eu quero tratar com você sobre a resposta da fé que nós ouvimos falar. Certo? A primeira coisa nesse texto de Mateus 20 que nós ouvimos falar é a importância do ouvir. A fé, meu irmão, ela não é gerada por ver algo, né? A fé não vai ser um milagre que você vai ver, ou alguma coisa miraculosa que vai aparecer, mas a fé ela vem única e exclusivamente por ouvir a palavra de Deus. A passagem diz que Jesus com seus discípulos estavam fazendo a obra. Nós sabemos muito bem que Jesus não parava quieto. Ele estava sempre indo de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, de pessoa a pessoa, de casa em casa. E esse Jesus agora estava mais uma vez no seu caminho. E a palavra diz que à beira do caminho de Jesus haviam 2 cegos. E no verso 30, ele fala assim, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Tendo ouvido que Jesus passava. Tudo começa a partir do que nós ouvimos. Você, eu, algum momento nós não conseguíamos ouvir, não sabíamos que Deus era um Deus que falava, e alguém nos apresentou um Deus que fala, um Deus que ministra, um Deus que ainda está presente. E assim como eu, assim como você, esses 2 cegos também estavam à margem, né? A palavra diz que eles estavam à beira do caminho. Não sei nem se esses cegos tinham casa, não sei se eles tinham família. A palavra não diz nada disso, mas diz que eles estavam à beira do caminho. E à beira do caminho, eles ouviram falar que Jesus iria passar. Eles eram cegos, mas não eram surdos. E a gente sabe que a fama de Jesus, naquele tempo, estava andando toda a região da Judéia, e chegou ao conhecimento daqueles 2 homens, que um homem, seu nome era Jesus, filho de José e de Maria,
ele estava fazendo milagres e maravilhas. Eles ouviram isso. E eles tiveram então a oportunidade de crer ou não crer. De dizer que história é essa, né? Como Natanael falou, pode alguma coisa boa vir daquela área, daquela região? Ele poderia dizer, não é que história, é conversa para boi dormir, né? Mas a palavra diz que a resposta que aqueles dois homens deram foi muito diferente, certo? É interessante porque dois homens que não tinham nome, nesse texto, apenas tratados pela sua condição de cegos, eles, de certa forma, eles representam o que nós somos sem Cristo. Nós, à semelhança deles, também somos cegos sem Cristo. A palavra fala que o homem sem Deus, ele não tem discernimento das coisas, certo? Ele precisa ouvir falar de Jesus. A glória de Deus, ela está em todo lugar. Ela esteve hoje ao seu redor. Ela esteve hoje quando você levantou. Ela está nesse momento aqui. Mas nem todos podem ver. É preciso que Deus, o próprio Deus, envie o seu Espírito Santo e abra os olhos para que nós possamos contemplar as glórias dele. Porque as glórias dele estão presentes, amém? Não pense, a glória de Deus não existe, né? Algumas pessoas falam como se fatalmente o mal estivesse vencendo o bem, né? A gente imagina muitas vezes uma brigazinha do mal contra o bem, como fossem dois times de futebol que estão pau a pau, empatados ali, acirrados, um faz o gol, o outro vai lá e empata. Mas a verdade é que o diabo em nenhum momento chegou perto de ameaçar a glória de Deus. Em nenhum momento o mal, ou qualquer pessoa na história da humanidade, chegou perto de ameaçar o projeto e o plano de Deus para o homem, para mim e para você. A glória do Senhor está presente. Ele está presente com a sua glória. Às vezes nós pensamos, ouvi falar sobre Jesus, e nós desconsideramos a necessidade de pregar a Cristo. Alguém pregou para aqueles dois homens antes de Jesus. Alguém chegou para eles e falou sobre esse carpinteiro, filho de José, que antes fazia porta, mas agora faz milagres. E disseram do que esse homem estava pregando, falando, dizendo de reino de Deus, dizendo a mensagem de arrependimento e de fé. E eles tiveram a oportunidade de, ouvindo, dizerem, eu creio, Ele é poderoso. Meu irmão, é muito mais fácil ser incrédulo. É muito mais fácil dizer, não tem nada de Deus não está fazendo nada, não tem nada de novo. É muito mais fácil a gente olhar para trás e dizer, eu já tenho 40 anos, nunca aconteceu nada de diferente na minha vida, por que vai ser nessa noite que vai acontecer? É muito mais fácil ser incrédulo. Mas aqueles homens não tinham nada a perder. Eles já eram cegos, eles já eram marginais, eles já eram pobres, miseráveis, que não tinham ninguém, e tinham um fio de esperança, de que, sendo Jesus mentiroso, eles clamariam e não aconteceria nada. Mas se porventura aquele homem realmente fosse quem ele dizia ser, então eles teriam perdido a maior oportunidade de suas vidas. E eu não sei bem dizer qual foi o raciocínio que eles tiveram naquele momento, mas pesando os prós e os contras, eles disseram, eu acho que é melhor crer. Por que eu vou deixar passar? Né? A oportunidade às vezes é tida como isso, como um trem, que ele vai passar, ninguém sabe exatamente a hora que ela vai passar, mas ela vai passar e às vezes a pessoa não agarra a oportunidade. Eles, cegos do jeito que eram, provavelmente não teriam como seguir Jesus. Eles não saberiam onde estava Jesus. Eles não poderiam sair do caminho onde estavam, num pé de árvore, na sombra, sei lá onde estavam, e dizer, Jesus está onde? Jesus está lá na Judéia, pois eu vou para a Judéia. Como se pudessem, por si mesmos, seguir Jesus. Não podiam. Mas a palavra diz que eles ouviram, certo? Eles não podiam ver a glória de Deus, mas eles ouviram falar da glória de Deus. E aí, meu irmão, Jesus anda hoje nas ruas, Jesus anda hoje nas cidades, Jesus anda hoje.
Jesus ainda anda hoje nas ruas. E onde está Jesus? Jesus está em cada crente cheio do Espírito Santo. Jesus está em cada filho de Deus que reflete o caráter de Cristo. Jesus está em mim, Jesus está em você. E da mesma forma que aquele Jesus lá, ou Jesus, né, carnalmente falando, passava e ia às casas, e ia aos caminhos, e ia às cidades. De igual modo, ainda hoje, Jesus pode ir a qualquer lugar e vai, de fato, através da sua igreja. E nós somos aqueles responsáveis por carregar as marcas de Cristo e propagar as suas palavras, amém? Então, a pergunta é, Jesus ainda anda hoje? Aí você me pergunta, como é que eu posso, né? Como é que eu posso, então, representar a Cristo, ser um cristão, né? E aí, a palavra fala em Romanos que a boca fala do que o coração está cheio, certo? Romanos 10:10, porque... E aí nós temos a necessidade de, para sermos aqueles que vão falar as palavras de Cristo, enchermos o nosso coração. E precisamos, então, centralizar Cristo. Igreja, você precisa centralizar Cristo. Sabe, a gente, às vezes, não faz esse papel de Jesus. A gente está andando por aí e anunciando o Evangelho. Mas por quê? Porque muitas vezes não estamos cheios. E só vamos começar a falar quando antes nós enchermos o nosso coração. O ato de falar do Evangelho, o ato de falar do amor de Deus, o ato de falar da cruz, o ato de falar do pecado e da santidade, só vai vir posteriormente a uma atitude de encher o próprio coração do Evangelho, da palavra de Deus, da santidade e do temor do Senhor. É pedir muito a um homem vazio, com o coração cheio de mágoas, com o coração cheio de dor, com o coração cheio de tristeza. É pedir muito que ele fale de Cristo. Porque antes, ele precisa ser tratado. Ele precisa viver. Ele precisa deixar que ele seja o laboratório, né? E nós precisamos, então, centralizar Cristo em nossas vidas. Como é que eu centralizo Cristo em minha vida? Coloque Ele em tudo o que você faz. E o que é que eu faço? Não sei, tu não acorda de manhã, então centraliza Ele no teu levantar. Como? Pensa nele, fala com Ele, ora. Como é que eu posso centralizar Cristo no meu trabalho? Tu está trabalhando lá, trabalha como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, ser honesto. Nas conversas, bota o versículo bíblico no meio, louva. Como é que eu centralizo Cristo no meu tempo livre? Vai ouvir música? Ouve uma música que fala de Cristo, uma música que fala da palavra. E à medida que nós vamos esses pequenos hábitos, colocando Cristo e a mensagem, o Evangelho, aquilo vai enchendo o nosso coração. Meu irmão, nós sabemos muito bem quais são os momentos que nós somos cheios e quais são os momentos que nós estamos vazios. Eu perguntar para você hoje, você está cheio ou você está vazio? A resposta é sua. Se a resposta for você está cheio, você sabe exatamente o que você faz que te enche. Mas se a resposta for você está vazio, você sabe o que você faz que deixa você vazio. Por exemplo, música, né? Música, eu vou para a música. Gosto muito de música. E desde novo eu fui ensinado a não ouvir música secular, que a gente chama de música secular, música não evangélica, né? Músicas de bandas quaisquer, né? Jota Quest, qualquer outra assim. E então, a mãe brigava muito com a gente, para a gente não ouvir música assim, né? E aí, eu fui meio acostumado a não ouvir. Mas, vez por outra, eu ouço, né? Eu ouvia muito, na verdade. Eu ouço muito louvor e tal, mas vez por outra eu ouvia um Jota Quest, outra banda assim, um Paralamas do Sucesso. E, meu irmão, eu não sei você, mas eu consigo perceber muito facilmente que as músicas, por mais melódicas e bonitas que sejam, elas não me enchiam, né? Enquanto que, essa semana eu fiz essa experiência, eu não tenho esse costume, mas de manhã cedo eu faço várias coisas, mas eu não ouço louvor, geralmente.
Aí no YouTube tem os canais que ficam fazendo ao vivo o tempo todo. Aí você botar louvores, vai aparecer lá ao vivo, né? Aí você clica e fica tocando música ao infinito. E é interessante como aquilo, o ouvir, você não está nem louvando, você está talvez lavando a louça, mas você está só ouvindo, e aquilo vai trazendo para a sua alma uma sensação, né? Uma experiência. Você lembra de uma passagem bíblica, você se sente mais centralizado, mais focalizado. Então, é só um exemplo de uma coisa que você pode centralizar Cristo nas músicas, na palavra, no conversar, sabe? Você decorar versículos sobre alguma coisa sobre casamento. Toda vez que alguém fala de casamento, você mete um versículo. Ou você decora alguma coisa sobre criação de filho, aí você fala, mas ali em Romanos fala isso. E a gente procurar centralizar Cristo, isso não vai nos enchendo. Pequenas coisas que vão nos enchendo. O hábito de ler a Bíblia, eu adotei um novo hábito, né? Eu posso ler a Bíblia aqui, ó. Tal, eu mesmo lendo, tal. Aí eu baixei um aplicativo que ele lê a Bíblia, ele fala a Bíblia, e eu acompanho nele, na mesma hora aqui, né? Aí estou conseguindo ler 5 capítulos por dia, já deu uma melhorada, né? Porque vai na dinâmica lá. Na verdade, eu estou conciliando várias coisas, né? Então, você pode, em pequenas coisas, conciliar a Cristo, né? Conciliar a Cristo. Mete Cristo no meio, irmão. Mete Cristo no meio. Mete Cristo no que você faz. E vai saindo daquilo que não te fortalece. E a gente pensa assim, não, as pessoas já sabem de Jesus, né? Mas ainda se faz necessário pregar. As pessoas, já sabem. E eu sei porque isso passa na minha cabeça. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo já sabe de Jesus. Saber de Jesus é uma coisa, meu irmão. Mas a gente deixar com que elas experimentem o caráter de Cristo é outra. E você pode fazer isso. Não com que elas saibam que Jesus existe, mas que elas sintam que Jesus existe em você. Através do teu caráter, trabalhado e experimentado. Então você não precisa, dizer assim, não, todo mundo já sabe, não vou falar. Você precisa dizer, eu vou abrir a minha boca e vou profetizar. Eu vou falar de Cristo. Eu vou falar sobre assuntos espirituais. E aí a fé, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Então tu vai insistindo, tu vai falando de Cristo, e tu comenta, mas Deus diz isso lá, tal. E aí aquela coisa vai tocando as pessoas, Deus vai te usando. De igual modo, fuja dos momentos que você não consegue ter espiritualidade, né? Se você tem amigos que você nunca consegue falar sobre assuntos espirituais, pessoas imorais, pessoas depravadas, pessoas que têm sempre uma segunda intenção, sempre levam para a maldade, é melhor se afastar, porque já é alguém que não quer ou não se deixa trabalhar, que te influencia a ser carnal. Meu irmão, à medida que nós vamos ouvindo a palavra, ouvindo mensagem, ouvindo pregação, você pensa muitas vezes que uma mensagem como essa talvez não traga nada de novo. Você diz, não tem tanta importância, não vou para a igreja hoje, não perdi tanta coisa assim. Mas a verdade é que às vezes a gente nem entende uma mensagem ou um momento de louvor, mas aquilo vai fortalecendo a gente. Se eu perguntar para você, qual foi a mensagem pregada pelo pastor Humberto Domingo? Quem lembra? Certo? Eu sei. A mensagem que o irmão Irã pregou, o pastor Irã pregou antes dele, é a mensagem que o pastor Irã pregou há um mês atrás. Quem lembra? Talvez você não lembre o que foi pregado, mas eu diria que é que nem comer. Quem lembra o que comeu no dia das mães? Ou no dia dos pais? Talvez lembre. Quem lembra o que comeu domingo à noite? Talvez lembre. Mas quem lembra o que comeu mês passado? Talvez não lembre o que comeu no domingo, no terceiro do domingo do mês passado. Não lembro o que comeu, mas comeu. E isso fortaleceu você e trouxe você até aqui hoje. Às vezes a gente pensa que a mensagem é porque eu guardei ou aprendi alguma coisa. Mas, meu irmão, esse ambiente de pregação vai alimentando, e às vezes nem é o intelecto, é a alma, é o espírito. E a gente vai, mesmo que não seja um grande banquete, mas é o alimento que tem nos deixado fortalecidos.
É a importância de estarmos ouvindo constantemente a mensagem do Evangelho. Ah, não tem nada de novo. Você não sabe tudo. E você talvez não faça tudo o que você sabe. Então, esse momento de ouvir é muito importante. Nós precisamos ouvir mais a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir mais a palavra do Senhor. Gastar mais tempo ouvindo a palavra do Senhor. E não são as pessoas que vão vir até Jesus. Não são as pessoas que vão vir até Jesus. É Jesus que vai até as pessoas. Através de mim e de você. Os cegos não foram até Jesus. Eles, simplesmente, Jesus passou no caminho no qual eles estavam. E nós também somos isso. A igreja não tem que esperar as pessoas virem buscar Jesus. A igreja precisa ir lá e levar Jesus lá fora. Tá? A gente aqui está há 1 ano e pouco nesse prédio. Quantas pessoas entraram do nada, né? Uma ou outra. A grande maioria ela vem a partir do momento que nós vamos e buscamos elas. E pregamos para elas. Então a primeira coisa é a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir. Ah, está ouvindo muita pregação? Meu irmão, não tem como ouvir muita pregação. Ah, está ouvindo muita Bíblia? Não tem como ouvir muita Bíblia. Então, quanto mais você ouve, mais você fortalece, mais você precisa ouvir. E aquilo vai gerando fé. E a fé que é gerada, nós vamos para o segundo momento. A fé que é gerada, ela gera uma atitude nossa. Primeiro, nós ouvimos a palavra do Senhor. A palavra diz que aqueles 2 homens ouviram, aqueles 2 cegos ouviram de Jesus. E aí, ele manifestou em palavras o que eles ouviram. O versículo continua, o verso 30. Eles clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus os chamou, né? Em todo caso, quando nós abrimos o coração para aquilo que nós ouvimos, quando a gente abre nosso coração para a palavra do Evangelho, o resultado natural é que nós professemos com a boca, né? Aquilo que encheu o nosso coração saia para a nossa boca, sabe? Então eles tiveram a experiência de ouvir do filho de José. Eles, então, tiveram a oportunidade e creram naquele homem, e agora eles clamam aquele homem, certo? Aquilo encheu o coração deles, eles ficaram lá: meu Deus, será que eu posso ver mesmo? Será que eu posso deixar de ser esse marginal que eu sou, esse desgraçado, essa pessoa à margem? E eles: não, será? Não é possível que seja agora, não é possível. Jesus... Quem é Jesus? Né? Esse nome hoje para a gente já soa, tem uma carga já muito pesada de poder, né? de religião, Jesus. Mas vamos mudar o nome de Jesus. A gente talvez não conhece, mas vamos... Então aqui não tem Jesus, não tem ninguém, tem Deus. Tal. Aí de repente fala Otoniel. Tem um cara chamado Otoniel que é o filho de Deus. Otoniel, que é Otoniel? Onde que vem esse doidinho aí? Seria muito mais fácil reagir assim, não tem carga. Era um Jesus, uma pessoa qualquer. Mas aquilo foi guardado no coração deles. Eles disseram: rapaz, Jesus, ele fez isso mesmo que vocês estão dizendo? Fez. Ele curou Lázaro? Curou. Ele limpou o leproso? Limpou. Não é possível. Não é possível que ele fez isso. E aí eles guardaram aquilo no coração. E aquilo foi gerando uma fé. E uma vez que a fé é gerada no coração, a boca vai falar. E eles fizeram o que? Clamaram: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só tem 3 respostas para o Evangelho. Todo mundo vai ouvir que Jesus é o Senhor. Todo mundo vai ouvir que Jesus salva. Todo mundo vai ouvir que Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo. E só há 3 opções.
que na verdade ela se resume em duas. A primeira opção, que todo mundo vai ter que dizer sim ou não. Ou diz sim, eu creio, ele é. Ou diz não, Jesus não é ninguém não. Ou fica indiferente, ouve e não dá resposta alguma, né? O famoso em cima do muro, mas o estar em cima do muro ou ser indiferente ao convite já é o não. Só que sem palavras. Só que eles disseram sim. E a frase que eles usaram é Senhor, pelo menos aqui em Mateus, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A primeira coisa que esses homens cegos revelam quando chamam Jesus é que eles entendem que Jesus é maior do que eles. E eles poderiam falar, Jesus, ei, Jesus, de Belém. Não, eles disseram Senhor, reconhecendo que aquele que estava diante deles era acima deles, era maior. E a segunda coisa que esse clamor deles revela é que eles entendiam que aquele homem que era maior do que eles não era só maior, não era só mais importante, ele era também o Cristo prometido. Ele era o cumprimento da promessa quando ele fala filho de Davi. Eles cegos, né? Eles cegos, marginais. Ninguém dava nada por eles, mas já tinham mais entendimento do que os próprios sacerdotes, os próprios pastores daquela época. Eles já entendiam que aquele homem era o Cristo prometido. Eles já tinham tido a iluminação do Espírito Santo e disseram, você sabe daquela passagem lá em Salmos e tal? É esse homem o cumprimento da passagem. E eles disseram, ei, filho de Davi, eu sei quem tu és. Às vezes as pessoas buscam a Deus chamando ele pelo que ele não é. E elas imaginam Deus a partir de suas perspectivas. Mas estes dois, eles chamaram Jesus pelo que ele era, pelo que a palavra dizia. E aquele homem era o filho de Davi, o Cristo, o rei, aquele sobre o qual o reino estava em seus ombros, e aquele rei não teria fim. E eles disseram, filho de Davi. A questão, após esse clamor, que você leu comigo no verso 31, é que aqueles homens calados, ninguém se incomodava, certo? A partir do momento que aqueles homens creram, eles clamaram. A partir do momento que aqueles homens clamaram, o que aconteceu? Quem aí pode dizer? A galera que estava em torno ali, o pessoal, ei, para aí, olha o barulho, vai incomodar o homem, né? Aqui fala assim, a multidão os repreendia para que se calassem. Ei, quem são vocês? Por que vocês estão fazendo barulho aqui, chafúrdio? Deixa o homem em paz. Vamos se aquietar, seus dois marginais. Seus moleque. E as multidões repreendendo. E o interessante é que aqueles homens, tão sem moral de nada, podiam sacanhar e dizer, não dá. Mas o contrário, a palavra diz que eles, olha a resposta dos dois cegos, né? Eles não continuaram gritando, não. A palavra diz que eles gritavam cada vez mais. Meu irmão, o que é que isso me diz, irmã Maria? O que é que isso me diz, Lázaro? Né? A questão é que às vezes nós estamos esperando que alguém faça algo por nós. A gente espera que alguém exerça a fé por nós. Alguém nos leve a algum lugar que vai acontecer algo, onde nós vamos ser curados, onde nós vamos ser transformados. Ou alguém venha e nos dê alguma coisa. Alguém nos anime. Alguém nos leve pelos braços. Mas, meus irmãos, não é isso que vai acontecer. As pessoas estão muito preocupadas com delas. Elas estão ocupadas com dela. Estão cuidando da vida delas. Quem vai ter que lutar, quem vai ter que guerrear para ser abençoado é você.
Não é o pastor dessa igreja que vai conquistar a sua bênção por você. Não vai ser o pregador convidado que vai vir daqui a 3 domingos. É você que luta pela sua bênção. É você que conquista a sua vitória. Ninguém vai fazer por você. Não adianta esperar alguém te animar, alguém te pegar pela mão, te conduzir. Não vai acontecer. Aqueles cegos não esperaram ninguém. Dizer, bora, está ali ele, eu te levo. Tu não sabe onde ele está, não, eu te levo. Ninguém fez isso por eles. As pessoas não estavam nem aí para eles dois. Jesus passando, todo mundo sabia que ele já tinha feito milagres, e ali tinham 2. Ninguém chegou, ei, tu quer tentar a sorte, não? Ninguém chegou para eles. Pelo contrário. Eles decidiram, eles creram, eles clamaram, e as pessoas ainda brigaram com eles e disseram, cala a boca. Dois homens que sempre tiveram a margem. Meu irmão, a gente não sabe o que é isso. A gente tem tudo praticamente. Tem saúde, tem família. Quem aqui é que não tem família? Todo mundo aqui tem família. Mas aqueles 2 homens não tinham nada, irmã Maria. Não tinham nada. E ninguém para se compadecer deles. Ninguém estava nem aí. E os miseráveis lá. E a negada mandando, ei, cala a boca. E a gente não entende. Porque assim são as pessoas. Assim são os corações. Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém vai fazer nada por você. Se Deus não fizer. Você que tem que lutar, meu irmão. Infelizmente é isso. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu tenho que lutar pela minha comunhão com Deus. Eu tenho que lutar pela minha fé. Eu tenho que lutar pelo meu ânimo. Eu tenho que lutar pela minha alegria. Eu tenho que lutar pelos projetos de Deus na minha vida. Eu tenho que lutar para multiplicar os talentos que eu tenho. Ninguém vai fazer nada por você, e nem por mim. O máximo é uma palavra, é um incentivo, quando muito. Mas não espere chegar naquele dia e Deus dizer, e aí, tu fez? Não fiz não, ninguém me ajudou. E aí? Tinha que ajudar? Será que meu filho na cruz não foi suficiente para tu ir lá e fazer todas as coisas? E eles disseram, calem a boca. E os cegos gritavam cada vez mais. Calo não. Não calo. Eu não vou calar não. Meu irmão, nós temos que ser assim. Talvez alguém use a palavra teimoso. Mas talvez o melhor seja perseverante. Mas teimoso cabe também. Meu irmão, teime pelo que Deus te deu. Ou pelo que Deus pode fazer por você. Teime. As pessoas vão dizer que Deus, as pessoas não vão se compadecer. E elas talvez não creiam. Não vou nem dizer nada, porque eu acho que não vai dar certo. Eu não vou dizer para depois não acontecer e ela me cobrar. Tu falou, né, que Deus ia fazer isso na minha vida? Cadê? Tu não disse. Então, às vezes, as pessoas não creem nem para elas mesmas. Vão crer por você? Não vão. Elas não creem que Deus vai fazer. As pessoas não creem que Deus vai fazer algo na sua vida. Elas não creem. E nem precisam crer. É você que precisa crer. Que Deus vai fazer na sua vida. Não é a fé de ninguém por você. É a sua fé por você mesmo. E eles gritavam cada vez mais alto. Jacó, em Gênesis 32, um dos patriarcas, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. A palavra nos fala de um homem muito duro, sabe? Um homem que trabalhou muito a vida toda. Um homem acostumado a lutar pelo que precisava. Jacó não tinha... Jacó é engraçado. Ele queria muita bênção, mas ele nasceu em segundo. Quem é o primogênito? Esaú. Mas ele queria a bênção. Aí as pessoas iam dizer, não, Jacó, não dá para ter a bênção. Então foi o segundo. Mas Jacó queria a bênção. E aí ele ficava lá pensando na bênção. E quando surgiu a oportunidade, que nem Jesus, quando Jesus passou, Jacó foi lá e pegou a bênção. Foi abençoado.
Quem quiser saber como foi isso, vai ler Gênesis. Mas mais na frente e tal, Jacó vai para a casa do seu tio. E aí a palavra diz que ele também trabalha pelas esposas, trabalha pelo salário. E Jacó queria as coisas, ele tinha que ir atrás, ele tinha que lutar. Chega um momento que Jacó está no deserto. E a palavra diz que o próprio Deus desce para falar com Jacó. Sabe o que aconteceu ali, irmão? Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. Você entende o que é isso? É Deus dizendo eu vou e Jacó dizendo vai não. Você só vai sair daqui quando me abençoar. Que cara de pau, né? Que cara teimoso. Mas sabe o que a palavra diz? Que Deus abençoou Jacó. Ainda falou assim, esse lutou contra os homens e contra Deus, e ele prevaleceu. Deus não achou ruim, não. Mas Deus não falou assim, quem é tu? Jacó, sou Deus, tu está ficando doido? Não foi o que Deus falou. Pelo contrário, Deus olhou, rapaz, que cara teimoso. É assim que eu gosto. Foi lá e abençoou Jacó. Então, meu irmão, não aceite os nãos que você ouve por aí. Você sabe o que Deus tem para você? Se você sabe, não importa quem está dizendo não. Você sabe o que Deus tem para você? Se você sabe o que Deus tem para você, não importa quem está dizendo não. Se faça de doido. Se faça de surdo. Mas teime. Diga, Senhor, é minha bênção, Deus. Deus, é minha promessa, Senhor. É a minha família, Senhor. É a minha casa, Deus. É a minha empresa, Senhor. Eu não vou desistir dela, não. Aí vão dizer, macho, abandona isso aí. Não, não vou desistir, não. E vamos ver se Deus vai te abençoar, irmão. Talvez ele pegue esse intuito e deixe manco, deixe uma marca, mas ele vai dizer, eu vou te dar a bênção. A gente não tem ideia. Mas Deus, ele se agrada, meu irmão. Sabe? Da fé. E a fé pode ser chamada de teimosia, pode ser chamada de muitas coisas. Mas Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem gente querendo agradar a Deus com música. Tem gente querendo agradar a Deus com boa ação. Tem gente querendo agradar a Deus com aparência. A única coisa que a palavra me diz, que abre o caminho para que Deus se agrade é de fé, da fé. Deus, ele quer olhar para você e ver fé. Ele quer ver, rapaz, crê. Ele crê mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aleluia. E a palavra diz que Jesus estava ouvindo tudo, né? Jesus estava ouvindo quando aqueles cegos gritaram pela primeira vez, mas Jesus continuou. Jesus ouviu quando mandaram ele calar a boca, mas Jesus continuou. Aí quando Jesus viu eles gritando mais alto, Jesus para e diz, agora eu vou responder. Então Jesus olha para eles, e o interessante é porque Deus, ali na pessoa de Cristo, sabia o que os dois cegos queriam. É interessante, mas às vezes nós devemos dizer o óbvio para Deus. Não porque Ele não saiba, mas porque nós precisamos exercer a fé. Jesus olha, dois cabra feio, cabeludo, mal vestido, fedorento, com os olhos tudo branquinhos, sem ver, olhando para o além. Jesus olha
Olha a pergunta, né? Ele olha para os dois cegos e diz, como é que está escrito? Que quereis que eu vos faça? Piada, né? É piada. É piada. Não, Senhor, é porque eu estou andando a pé, só pode me dar um carro? Uma casa está de bom tamanho, né? Jesus sabia, estava olhando, sabia que era cego, sabia quem eram mendigos, mas ainda pergunta. Aí você pergunta, por que Jesus pergunta? É para saber que Deus pergunta as coisas? Você acha que você precisa orar para informar a Deus de algo que Ele não saiba? Você acha que é para isso que você tem que orar? Tu acha que Deus não sabe do que tu está precisando? Tu acha que Deus não sabe da tua situação? Acha mesmo isso? Deus sabe, é óbvio, Ele sabe todas as coisas. Quando Jesus pergunta ali, não é para que ele saiba, é para que o cego, os dois cegos, exerçam a fé e digam o que querem. Ele quer ouvir da boca dos cegos o que é que vocês querem. Ele não perguntou outra coisa. Ele diz, vocês querem algo, não querem? Digam o que vocês querem, eu estou aqui, estou ouvindo. E aí, eles então disseram ali, irmãos, a fé desses homens, né, desses dois homens, é uma fé que deve ser copiada, sabe? Acredito que esses homens já tinham passado de tantas humilhações, tantas privações, talvez já tivessem cansado de ser humilhados. Está passando um Jesus, tem um monte de gente aqui perto, eu vou gritar? Eu vou dizer que quero ver? Será que não está na cara que eu quero ver? Sabe? E ali eles poderiam ser ridicularizados, porque pensemos, aqueles dois homens gritam, fazem aquela bagunça toda, Jesus para, pergunta, aí ele vai, ainda vou ter que dizer aqui para todo mundo, e eles falam, Senhor, eu quero ver, Senhor. Aí Jesus, se não fosse Deus, se não curasse, e fosse embora, eles estariam ali expostos ao ridículo. Talvez, né, aquela vaia cearense, vacilou, não vai ser dessa vez. Mas eles não se importaram, sabe? Enquanto a opinião das pessoas for mais importante do que a obediência a Deus, nós nunca poderemos agradar a Ele. Ah, Senhor, é porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir ali falar. Eu tenho vergonha de abrir a boca. O que é que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha de dizer o que eu quero, Senhor. Todo mundo vai saber que eu quero isso. E quanto essa vergonha for maior do que o meu desejo de me conectar com Ele, eu nunca vou ser capaz de receber o que Ele tem para mim. Meu irmão, se você quer mesmo, mande todo mundo pastar. Diga assim, isso não tem nada a ver. Eu quero, teu marido isso, mas eu quero ele, e aí? É meu, tua casa, sei o quê. E as pessoas talvez te façam dizer que você está se expondo ao ridículo. Mas antes você se expõe ao ridículo, crendo, do que incrédulo se conserve de boa fama. Né? Enquanto a sua reputação, enquanto a sua fama para os outros for mais importante do que a sua postura diante de Deus, você não vai alcançar nada. A palavra fala de Davi voltando das guerras, aliás, voltando com a arca. A palavra fala que Davi parecia um doido dançando. Aí a filha de Saul, que era dondoca, né? Toda bonitinha, cheirosinha, ela olhou. Meu marido? Olha isso aí, parece um abestado. Certo?
E Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, porque não tinha essa besteira. Se é para se humilhar, se humilhe, meu irmão. Se é para dizer o que você quer, diga o que você quer. Diga assim, é isso mesmo que eu quero. Aí se alguém perguntar, diga, não, é isso mesmo, eu quero isso mesmo. Eu desejo isso mesmo de Deus. E se alguém mandar calar a boca, diga, não, fale mais alto. Já no verso 34, a passagem diz que Jesus então ficou. Jesus olha para os dois homens e aquilo mexeu com ele. Jesus olha para aqueles dois homens. A multidão os ignorava, mas Jesus olhou e viu ali dois homens necessitados. E a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão. Ele ficou, sabe, quando você olha para alguém e te dá assim um aperto no coração, que você fica condoído. Você olha para alguém, quando você olha para alguém assim aleijado, e você, ai meu Deus, que pena. Mas não só essa pena, mas aquela dor, né? E Jesus fica condoído. E a palavra diz que ele não apenas libera a palavra. A palavra diz que Jesus estende as suas mãos e toca-lhe os olhos. E toca neles. Eles, acostumados a serem marginalizados, ninguém queria nada com eles, ninguém nem queria chegar perto por causa do cheiro. Agora vem o Filho de Deus, se compadece, estende as mãos e toca os seus olhos. Eles estão acostumados a estarem só, de repente eles sentem um calorzinho da mão de Cristo aqui, ó. Alguém tocando neles. Sabe, tem aqueles animais assim, selvagens, né? Que você chega perto e ele fica todo assustado, né? Porque não está acostumado. Geralmente quem chega perto é para bater, então eles ficam tudo retraídos. Talvez fossem esses dois homens, né? Todo mundo que chegava era para maltratar. Aí chega alguém e pega aqui neles só. Você consegue imaginar essa cena? E Jesus se move de compaixão e toca os olhos daqueles homens aqui. E pega lá. E a palavra diz que na hora que Jesus toca aqui nos olhos deles, eles recuperam a vista. Passaram a vida margem. Não tem nem nome. Mas Deus os tocou. E o toque curou. E agora eles veem. Existem cegos hoje, existem pessoas necessitadas hoje, existem. Mas ou nós somos a multidão, ou nós somos Jesus. As pessoas estão à beira do caminho. Elas estão à beira do caminho. E são muito mais do que duas pessoas. Mas ou nós somos a multidão que as ignora, a multidão que manda elas calarem a boca, a multidão que as afasta, ou nós somos Jesus que se aproxima. Jesus que conversa com elas, Jesus que toca elas, Jesus que ama elas, e Jesus que cura elas. Amém.
Que Deus ele possa nos dar olhos para ver essas pessoas, irmãos. Que Deus possa nos dar olhos que enxerguem mais do que dois homens ou duas mulheres, mas que enxerguem as ovelhinhas perdidas, clamando. E que Deus toque as pessoas através de nós. Que nós possamos emprestar nossas mãos para o Senhor. Sabe? Que nós possamos emprestar o nosso tempo, se é que eu posso usar o verbo emprestar, mas para ser melhor entendido, emprestar o nosso tempo ao Senhor. Emprestar nossas mãos ao Senhor e dizer: Senhor, tá bom, tem gente aí, só precisa de 2 mãos, são aqui 2 mãos. Senhor, tem gente aí, não tem, só precisa de 100 reais, está aqui 100 reais. Só precisa de um coração, tem aqui um coração, Senhor. E que Deus se agrade disso em nós. A gente pode ir, né, para o lugar onde descansam as pessoas, para os túmulos, nossos túmulos, fazer uma sepultura bem bonita, né? E lá ter o nosso testamento, deixar muitas casas, deixar muitos bens, deixar um currículo invejável de muitas conquistas. Ou nós podemos ir para o nosso túmulo e deixar a herança espiritual de uma pessoa que amou muitas pessoas, que abençoou muitas pessoas, que tocou muitas pessoas. Que sejamos aqueles que se aproximam. Irmão, é difícil tocar no mendigo, viu? Numa pessoa fedorenta. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Aqueles cegos nunca tinham visto nada, mas quando Deus os tocou, eles viram a glória de Deus. Aleluia. E fechando essa passagem, a palavra diz que quando eles recuperaram a vista, o que foi que eles fizeram, irmãos? Eles seguiram a Cristo. Tá? É isso que vai acontecer. A gente toca as pessoas, Deus nos usa para curá-las e elas vão e seguem Cristo. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus é tremendo, né? Ele tem sempre uma palavra que a gente estava conversando antes. Deus tem sempre uma palavra para nos fortalecer, para nos colocar naquele trilho, né? Que às vezes a gente desliza na maionese, começa a pensar algumas coisas, começa a fugir do que Deus quer para nós, né? Deus tem coisas tremendas para nossas vidas.